Salve, salve universo narrado! Hoje eu quero compartilhar com vocês um princípio, talvez o princípio mais importante que vem conduzindo a minha vida, as minhas decisões nos últimos 10 anos, e boa parte das boas coisas que eu fiz nessa vida são devidas a seguir religiosamente esse princípio. É uma das coisas que mais transformou e impactou a minha vida, a minha forma de ver a realidade e de tomar decisões. E eu acho que isso pode acontecer com você, se você prestar atenção nessa conversa aqui. Antes eu vou começar te contando uma história que eu aprendi nesses caras, né? Lendo um livro. É um experimento de psicologia que foi feito com crianças. O experimento era o seguinte: você colocava uma criança sentada numa sala, colocava um doce na frente dela e falava, olha, esse doce aqui é seu, você pode comer agora. Mas se você esperar 10 minutos, eu vou ali e já volto. Daí 10 minutos, se você não tiver comido, eu te dou mais um doce. E é isso que o experimento queria ver então. Se a criança tinha capacidade de ter um autocontrole e principalmente de abrir mão de uma recompensa de curto prazo, que era ter um doce, esperar ali 10 minutos, não me recordo agora o tempo, e se ela conseguir se controlar, ela dobra o seu prêmio, ela passa a ter 2 doces ao invés de um. E o que o experimento constatou é que a maior parte das crianças não conseguia fazer isso. A pesquisadora colocava o doce, saía, ia dar uma volta, a criança ficava sozinha tendo que lidar com aquele dilema e a maior parte delas comia o doce. Não conseguia esperar aquele tempo, ou seja, não conseguia abrir mão do benefício de curto prazo para um benefício maior no longo prazo. Pô, vai dobrar a quantidade de doce, mas a pessoa não dá conta de abrir mão do que ela tem naquele momento. Mesmo que no momento futuro ela fosse ter o dobro daquilo. Só que o grande lance é que isso não acontece só com crianças. Adultos também são assim. A gente tem uma dificuldade muito grande, no meio dessa conversa vai perceber isso, de abrir mão de benefícios de curto prazo em prol de benefícios maiores no longo prazo. A gente tende a ser muito imediatista. E o que eu quero compartilhar aqui, eu até anotei aqui algumas ocasiões em que isso fez muita diferença na minha vida, cara. Abrir mão de benefícios de curto prazo em prol de benefícios de longo prazo foi uma das coisas que mais potencializou mudanças, transformações e crescimentos na minha vida, pessoalmente, profissionalmente, qualquer tipo de coisa. Vou te contar o primeiro deles, por exemplo, cara. Quando eu comecei a trampar, eu com 20 anos de idade tinha me tornado o professor mais novo da maior rede de ensino do meu estado. Dava aula em turmas de medicina, turmas IMIITA e tal, com 20 anos de idade. Eu estudava engenharia na época. Irmão, como que eu consegui fazer isso? Eu enxerguei um caminho. Eu olhei os caras que davam aula e falei, bicho, eu consigo ser melhor que esses caras. Não foi arrogante isso, não. Era do ponto de vista de, cara, se eu trampar, eu tô vendo o que esses caras estão fazendo, eu acho que eu tenho competência de fazer melhor, mas eu vou ter que trabalhar pra cacete. E eu comecei a trabalhar pra cacete, meu irmão. Eu saí da faculdade em que eu estava estudando, porque era uma faculdade federal, eu ficava lá o dia inteiro. Mudei para o UFMG, fiz um Enem, porque na UFMG tinha o meu curso de engenharia noturno. E eu falei, cara, eu vou ter o dia inteiro para ralar e para fazer uma porrada de coisa. Eu ficava, irmão, sábado e domingo, fritando, resolvendo um monte de prova antiga do ITA, sacou? Estudando um monte de coisa, demonstrando um monte de teorema, irmão. Sacou? Você conhece quem fez isso? Sábado à noite, irmão. Eu tava em casa demonstrando teoremas de matemática e de física. É claro que a essa altura isso não era tão custoso assim pra mim, porque eu já encontrava certo prazer e diversão nesse tipo de coisa. Mas o que eu tô querendo dizer, meu irmão, eu tava abrindo mão de um benefício de curto prazo, sacou? Eu ficava sábado, domingo, feriado, estudando, me aprofundando, construindo ideias e conceitos que eu sabia que aqueles caras não estavam fazendo. Dito e feito, no final do ano, cara, eu tinha crescido tanto intelectualmente, entregado tanto para os alunos, e eu fiz esse compromisso comigo mesmo também. Eu falei, meu irmão, eu era monitor lá nesse cursinho, né? Eu vou entregar, esses caras me pagam para trabalhar aqui, sei lá, 10 horas por semana, eu vou entregar 20, irmão. E eu computava isso, sacou? 10 horas eu ficava lá trabalhando, outras 10 eu trabalhava por fora, eu construía coisas, eu mandava para os alunos, eu vou entregar o dobro. Eu tô abrindo mão de um benefício de curto prazo. Eu tô trabalhando o dobro, mas recebendo o mesmo tanto. Mas por quê? Mas porque eu queria entregar muito e mostrar para os alunos a competência que eu tinha. Moral da história, no final do ano, os alunos fizeram um abaixo-assinado lá na diretoria e falaram que eles tinham que me colocar para dar aula porque eu estava levando, segundo eles, a turma ITA nas costas. E eu me tornei professor falando o seguinte. O que foi isso, cara? Foi um ano inteiro abrindo mão de benefícios de curto prazo, sacou? Trabalhando muito mais do que eu recebia, trabalhando feriado, sábado, domingo, estudando, me preparando, me desenvolvendo, cara. No curto prazo aquilo era ruim, eu estava trabalhando 5 vezes mais e recebendo o mesmo tanto, mas no longo prazo foi bom. Eu cresci, eu me desenvolvi e eu consegui uma posição que eu queria muito naquele momento, que era me tornar professor. Ou seja, meu irmão,
abrir mão de benefício de curto prazo, pensando lá na frente, no longo prazo. Quase ninguém está disposto a fazer isso, irmão. Quase ninguém está disposto a trabalhar o dobro, recebendo o mesmo tanto, pensando numa eventual projeção futura. É meio arriscado demais, parece que não compensa. Tá, e mais uma decisão aqui então, cara. Eu, durante essa minha jornada aí profissional, eu sempre gastei muito, mas muito menos do que eu recebia. Então, só para dar um exemplo, eu trabalhava numa escola de uma rede particular muito grande, mensalidades de 2, 3 mil reais, sacou? Escolas de ponta mesmo, que se tem nas grandes capitais aí do Brasil e tal. E era comum, cara, professores receberem bem lá, ganhando salários de 15, 20, 25 mil reais por mês. Um professor. Pois é, eu tô falando de uma bolha, eu sei. Mas o grande lance é, vários professores ali, cara, andavam de carros muito luxuosos, Camaro, uns carros loucos, bicho. Uns carros que você fala, pô, bicho, carro de sei lá, sacou? De jogador de futebol. Sei lá, o carro de jogador de futebol. Sabe como é que eu ia, irmão? Pro cursinho da aula, eu dava aula na parada. Eu ia numa CG 150, cara. Essas motos de motoboy aí, sacou? Eu nunca liguei muito pra essas paradas, eu nunca tive muita vaidade, mas o grande lance é, eu tinha um princípio. Eu vivia muito abaixo do que eu podia viver, do ponto de vista financeiro, de poder aquisitivo, porque eu estava abrindo mão de um prazer de curto prazo. Porra, eu podia fazer um monte de coisa louca, andar com as roupas mais loucas, os carros mais loucos, viajar, fazer sei lá o quê. Tudo bem que nada disso me interessava muito, mas me interessava era isso aqui, eu gastava dinheiro pra caramba com conhecimento, com livros, foi o que eu sempre fiz. Mas o grande lance é, eu abri mão, cara, de um conforto e de um prazer de curto prazo, pensando no eventual privilégio e recompensa no longo prazo. Qual? Qual eu não sabia, mas sabe qual que foi? Quando chegou no ano de 2020 e eu tava de saco cheio do sistema tradicional de ensino, eu não via muito sentido naquilo que eu tava fazendo, mas eu acreditava muito na educação. Porém, eu achava que tudo aquilo que eu fazia, que as escolas e cursinhos faziam, não tinha nada a ver com a educação. A maior parte era preparar pessoas para fazer provas e formar não indivíduos que pensam, mas formar marcadores de X no lugar certo. Eu gosto muito desse termo aí, cara. O que você precisa para passar no Enem, para passar no concurso? É marcar o X no lugar certo. E essas instituições de ensino formal, na maior parte das vezes, não formam indivíduos, não tem nada a ver com educação. Tem a ver com formar marcadores de X no lugar certo. Porque o que elas precisam é que você marque o X no lugar certo, para que você seja aprovado, e o marketing delas vai falar, pô, aprovei o fulano no concurso, etc e tal. Eu achava esse negócio um saco. Eu queria desenvolver pessoas. Eu acreditava na educação. E eu não me via mais dentro daquele sistema. O que eu fiz? No ano que eu ia me casar, inclusive, onde eu ia ter mais compromissos financeiros, ia ter que sustentar uma casa, etc e tal, eu tinha 24 anos, eu pedi demissão de todos os lugares que eu trabalhava. Pra quê? Para tentar viver desse negócio que se chama universo narrado. Empreender. Tentar fazer disso o meu ganha-pão. Não fazia a menor ideia como é que eu faria, mas sabe por que eu consegui fazer, meu irmão? Porque eu andava numa CG. E aí eu tinha grana. Eu comprei o direito de tentar viver do meu sonho. E me custou caro, irmão. Me custou uns 5, 6 anos ralando muito e juntando a maior parte da grana. Porque eu só consegui tomar essa decisão porque a essa altura eu fiz umas contas, quanto que eu vou precisar? O aluguel é X, a conta de luz é Y, blá, 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 vou precisar de Z reais por mês para viver. E eu tinha a grana de um ano para viver guardado. Eu falei, cara, beleza, nesse primeiro ano eu não preciso ganhar nenhum real nesse negócio aqui de universo narrado, sacou? Porque eu já tenho um ano de contas pagas. Cara, olha que privilégio, mas não foi bem um privilégio, né? Foi um direito conquistado. Durante 5 anos eu precisei ralar para construir o direito e poder comprar. Custou grana, sacou? Comprar a chance de poder viver da parada que eu acreditava. Só que eu só pude comprar a chance de viver da parada que eu acreditava porque eu tinha aberto mão de prazeres, de confortos de curto prazo. Sacou? Nesses 5 anos aí, eu ralei, juntei a grana para que quando o momento chegasse, eu tivesse preparado para dar esse passo. E o que seria uma recompensa de longo prazo para mim? Cara, poder simplesmente viver do que eu acredito. Não significaria ganhar nem mais nem menos. Se eu ganhasse o mesmo tanto, tava feliz. Na verdade, tava disposto a ganhar até mais. Porque eu acho que a recompensa emocional de estar fazendo algo que eu via sentido, para mim, valia infinitamente mais. Naquele momento, tamanho meu desconforto em fazer algo que eu não acredito. Esse é um defeito que eu tenho. Eu tenho uma dificuldade gigantesca em fazer coisas que eu não vejo sentido. E eu não tava vendo sentido em reproduzir toda aquela metodologia do sistema tradicional que eu tanto desprezava, sacou? Então, mais uma vez, mais um exemplo em que como abrir mão de benefícios de curto prazo possibilitaram com que eu crescesse mais no longo prazo. Inclusive, cara, essa aqui é uma observação boa. Pedir demissão foi uma decisão um tanto quanto difícil.
Isso aqui é importante você perceber. A maior parte das decisões que vão te fazer bem lá na frente, no longo prazo, elas são muito difíceis no curto prazo. Me demiti de um emprego muito bom, sacou? Onde várias pessoas tinham um sonho de trabalhar com estabilidade, ganhando bem. Pra quê, meu irmão? Pra arriscar numa parada que eu não fazia a menor ideia se daria certo e não fazia a menor ideia de como e do que fazer pra dar certo. Eu ia descobrir no meio do caminho, sacou? Cara, não foi uma decisão simples. Tanto é que eu não conheço muitas pessoas que tomaram esse tipo de decisão. É desconfortável, sacou? Mergulhar no desconhecido. Mesmo que aquilo ali represente uma possibilidade de realizar um sonho, de fazer algo que te dê prazer, mas foi difícil, sacou? Do mesmo jeito que ficar durante um bom tempo ralando muito e vivendo muito aquém do meu poder aquisitivo, em algumas medidas representava algum eventual sacrifício, mas eu sabia que lá na frente aquilo poderia ser bom. Sacou? Pedir a demissão não foi uma decisão tão simples e tão trivial. Foi muito desconfortável no curto prazo, mas eu estava pensando no benefício de longo prazo. Sacou? Outra coisa, por exemplo, que eu notei aqui, cara, mas aí já fica só uma regra de bolso aqui, cara. Via de regra, o que é fácil no curto prazo vai representar uma dificuldade no longo. Como assim? Porra, passar horas aqui do seu dia fazendo o quê? Rolando lá o TikTok, etc., fazendo meio que nada, matando o tempo. Isso é muito fácil, é muito cômodo, é muito confortável hoje. É pegar e comer o doce que está na sua frente, certo? Isso eventualmente vai representar uma dificuldade para você no longo prazo. E é por isso que a maior parte das pessoas vai ter uma vida meio mais difícil daqui 5, 10, 15 anos, justamente porque elas só conseguem enxergar o dia de hoje. Elas não conseguem enxergar e mirar no longo prazo. Então eu tenho uma regra de bolso que é o seguinte, meu irmão, coisas que são fáceis no curto prazo vão ser difíceis no longo. E o que é difícil, voluntariamente, o que você escolhe, voluntariamente fazer, que te imputa uma dificuldade no curto prazo, eventualmente você vai colher bons resultados disso e vai te representar uma comodidade ou uma satisfação, uma realização maior no longo prazo, certo? Então, o contra-exemplo aqui é esse, cara. Porra, me demitir, fazer essas coisas que eu fiz, naquele momento eram coisas difíceis e desconfortáveis para mim, mas representaram grandes ganhos de realização pessoal, profissional, etc., no longo prazo, sacou? E me manter ali, que era o cômodo, o confortável, era fácil. Ia representar algo muito ruim para mim no longo prazo, porque eu ia estar extremamente insatisfeito, cada dia vendo menos sentido em fazer aquilo que eu fazia e perdendo cada vez mais tempo fazendo algo que eu não acredito, cara. E como eu disse, esse é um defeito meu, cara. Esse é um negócio que me mata, que me corrói, fazer coisas que eu não vejo sentido. Quer outro exemplo aqui então, cara? Estudar e me tornar alguém que gosta de estudar. Cara, isso foi difícil pra caramba. Quando eu tinha 17, 18 anos, eu vi que era burro pra cacete, não sabia nada. Eu não admitia estar naquele estado. Eu comecei a ler, eu precisava fazer algumas coisas, eu não sabia bem o que eu tinha que fazer. E no início, cara, era muito ruim. Eu não gostava de ler. Me forçar a ler um livro e terminar e depois ir pro próximo, ir pro próximo, ir pro próximo, ir pro próximo, era uma porcaria, bicho. Eu não gostava daquilo. Era ruim no curto prazo, mas eu tava mirando no longo prazo. Eu queria me tornar alguém que tivesse apreço por aquele tipo de coisa, que gostasse de ler, de estudar, de se desenvolver. Hoje, meu irmão, ler pra mim é uma diversão. Meu sonho, quando eu tenho tempo, é pegar um sábado aqui, eu tenho 2 horas, que massa, vou demonstrar uma equação, um teorema matemático do quadro. Isso hoje me diverte. Naquela época lá, não. Mas eu precisei tomar aquela decisão que fosse mais difícil no curto prazo, sustentar por tempo suficiente, até que eu me tornasse este indivíduo que eu queria me tornar. Que era quem vê valor no estudo, no conhecimento, quem tem prazer nessas coisas e hoje faz isso por diversão. E não de forma penosa. Eu queria me tornar essa pessoa. Então hoje eu vejo, cara, com muita clareza, o tanto que o Felipe de 10 anos atrás foi um cara foda, tomou decisões muito boas que me possibilitaram chegar até aqui. Me tornar quem eu me tornei. O tempo inteiro o quê? Mirando no longo prazo. E é isso que eu faço até hoje, mirando os próximos 10 anos. Quais decisões eu fico sempre com esse alerta, é a regra de bolso. O que é fácil no curto prazo vai gerar dificuldade no longo prazo. Quando a minha vida começa a ficar fácil demais aqui no curto prazo, hoje eu falo, pô, bicho, eu tenho que trazer algum desconforto, eu tenho que decidir algum tipo de coisa que me leve a um crescimento lá na frente. Normalmente as coisas que vão te levar a crescer, cara, lá na frente, são coisas que vão exigir você passar por algum tipo de desconforto no momento atual. A maior parte das pessoas não está disposta a isso. Beleza? Então, exemplo de decisões que são boas para você no longo prazo, mas talvez nem tanto no curto prazo, sei lá. Pô, bicho, e que pode te fazer ficar grato com o seu eu do passado. Assinar a Vitalício Universo Narrado. Ô bicho, na boa, eu tenho que falar esse negócio aqui, senão o time de marketing vai me matar, sabe por quê? Eu só falo desse negócio
em todas as redes sociais, e nego tá aí, velho, manda no comentário, pô, bicho, é verdade, existe a vitalícia? Cacete, velho, a vitalícia funciona assim, 25 de novembro, 6 e 7 da manhã, você vai pagar uma vez e vai ter acesso eterno a todos os cursos do Universo Narrado, inclusive cursos futuros que a gente forem lançados. Pô, bicho, você acha que isso não vai ser uma decisão boa pra você no longo prazo? Daqui 3, 5, 10 anos, você tem acesso a todos os cursos, lições de cálculo, todos os cursos fodas que forem lançados no Universo Narrado, de física, matemática, outras disciplinas, quem sabe? Pô, é isso, bicho. Me fala só o seguinte, você tá sabendo que vai ter a vitalícia? Só comenta aí. Tô sabendo, não eu sei, porque eu preciso só avisar todo mundo, senão o time de marketing me assassina, beleza? E pelo visto eu só falo desse negócio e a galera ainda não tá sabendo. O link pra você se inscrever tá aí embaixo. Mas é isso, cara, de modo geral, como eu disse, na minha jornada, nos últimos 10 anos até aqui, várias e várias decisões que eu tomei orientadas pro longo prazo e que eventualmente a maioria delas foram razoavelmente difíceis no curto prazo, tipo comprar a vitalícia. Você vai abrir mão de ter que comprar, sei lá, um celular que você queria, um videogame, alguma outra coisa. Vai imputar alguma dificuldade no curto prazo, mas você colhe benefício no longo prazo. Poder estudar em alto nível para sempre, com todos os cursos universitários. Entendeu? É isso. Esse é o ponto. Decisões boas do longo prazo imputam alguma espécie de sacrifício no curto prazo. A maior parte das pessoas, infelizmente, não está disposta a fazer isso. E aí eu queria encerrar aqui, cara, com uma citação de um cara que eu gosto muito, que é o Charlie Munger, morreu tem pouco tempo. Ele era sócio do Warren Buffett, era um grande investidor e um grande pensador também. E ele diz uma coisa muito bonita, que é o seguinte, ele é um cara bilionário, etc e tal, né, manjava muito de investimento, etc, mexia com o mercado financeiro. E ele diz o seguinte, não foi a compra e nem a venda das ações que me enriqueceu, cara. Foi o tempo. Foi esperar tempo suficiente até que os juros compostos fizessem o seu efeito. Porque o fator exponencial na equação dos juros compostos é o quê? É o tempo. Qual é a conclusão minha aqui, cara? Quando você começa a se orientar, a adotar um framework de pensamento em que o tempo inteiro você está tomando decisões de longo prazo, orientadas a longo prazo, você tá habituado e você tá razoavelmente confortável em trazer desconforto para o presente, acreditando no crescimento futuro, e você faz isso por tempo suficiente, porque eu tô fazendo isso aqui há 10 anos, sacou? Eu não comecei ontem, eu comecei há 1 ano, 6 meses, 2, eu tô fazendo isso há 10 anos. Contei alguns exemplos aqui da minha vida, só para ilustrar e você conseguir enxergar, poderia citar dezenas. Meu irmão, chega um momento que o fator exponencial, que é o tempo, começa a fazer efeito, cara. Sacou? O que você começa a fazer é acumular uma série de boas decisões que você tomou há 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 anos atrás e você vai só empilhando tudo isso e colhendo os frutos nos juros compostos desse negócio. É por isso que eu tô te falando, isso aqui eu tenho certeza que eu vou continuar fazendo pelos próximos 10, 15 anos, cara, 20 anos. Isso aqui virou um estilo de vida pra mim. Como eu comecei falando, isso aqui é um princípio pra mim. É um princípio que eu uso pra nortear a minha vida, as minhas decisões. Eu colhi e me desenvolvi e cresci muito tomando decisões orientadas por esse princípio. E eu acredito, tal como o Charlie Munger estava falando aqui, de grana, né? Mas eu acredito que, na verdade, a vida é, de algum modo, você pode enxergar dessa forma, né? Eu escolho enxergar dessa forma, é uma equação de juros compostos, irmão. Tudo que você faz um pouco por dia, sejam decisões boas ou ruins, vão se acumular no tempo. Em 3, 5, 8, 10, 15 anos, sacou? Então se você escolhe hoje, meu irmão, eu vou ler meia hora todos os dias, pode parecer que não faz diferença. Cara, talvez não faça em 1 mês, em 2, em 3, mas em 1 ano, 2, 3, 5, 10 anos. Se você manter isso todo dia, meia hora por dia, ao invés de ficar meia hora, meu irmão, isso vai fazer uma diferença surpreendente na sua vida. É igualzinho os juros compostos, cara. Guardar R$100 todo mês pode parecer que não faz diferença em 6 meses, em 1 ano, em 2, mas em 10, em 15, em 20, se você mantiver a disciplina, irmão, e de sempre abrir mão do conforto no curto prazo, que é o quê? Gastar aqueles R$100, né? Comer o doce, mas escolher olhar para o longo prazo, eventualmente, todas essas boas decisões que você foi tomando, elas vão se acumulando e se empilhando de forma composta e você colhe o fruto disso exponencialmente no tempo. Isso aí vale para finanças, isso aí vale para saúde, isso aí vale para você se desenvolver intelectualmente, sacou? É o que eu venho vivendo já há alguns anos e tento compartilhar com você aqui. Bom, me conta só o seguinte, essa conversa fez sentido pra você? Me fala se você tá sabendo que existe a Vitalícia do Universo Narrado, só pra eu ficar com a consciência tranquila, porque o time tá me enchendo o saco pra avisar todo mundo. E se você quiser participar, vai ser uma oportunidade incrível, realmente, fazendo aqui o jabá aqui, né, bicho? É uma oferta muito rara de se acontecer e muito focada em pessoas que pensam no longo prazo, onde você vai carregar o conhecimento enquanto um investimento. Algo que você vai estar se debruçando diante dele, utilizando aquilo para crescer e se desenvolver por muito tempo. Faz muito sentido a assinatura vitalícia para quem está orientado a esse
esse tipo de pensamento, só se inscrever embaixo, 25 de novembro, às 6 e 7 da manhã. Aí eu te explico tudo em detalhe lá. Fechou? Espero que você tenha curtido essa conversa. Tô com vários vídeos, tô anotando aqui nesse caderno, bicho, um monte de pauta legal aqui, de alguns vídeos, de algumas trocas de ideia como essa aqui, pra gente conversar. Essa semana deve sair mais algumas, me conta aí também se você tá curtindo esse tipo de conversa. Demorou? Valeu demais aí pela atenção, a gente se esbarra no próximo. Fui.